Já quando a gente fala sobre o cálcio, magnésio e enxofre, a gente tem, né, que os ciclos do cálcio e do magnésio no sistema solo-planta, então a gente tem aí que os calcários, né, eles estão oriundos dos adubos, do material de origem. Também temos aí uma fixação deles, né, então que a gente tem a troca. Esse cálcio e magnésio na solução também são íons, são cátions, tá? É, com eles são bivalentes, né? Então a gente tem a adição no solo, o intemperismo, a troca, a lixiviação e erosão, perdas, né? A absorção pela planta no solo, né? Mineralização, imobilização na matéria orgânica e mineralização. Então a gente tem esse ciclo, né, do magnésio. Então pensa assim, na solução do solo, ele veio do material de origem e veio do mineral, os calcários e adubos. Desse da solução, a gente pode ter imobilização indo para a matéria orgânica, mas podemos ter na solução do solo aquele que foi mineralizado da matéria orgânica. A partir da planta, a gente tem então a decomposição que pode ir para a matéria orgânica ou a absorção da solução do solo. E essa solução pode ser perdida por erosão, por lixiviação e pode haver a troca, então, também, desde que haja essa questão da fixação. Então, as fontes, né, do cálcio no solo, a gente tem os minerais primários, por exemplo, a dolomita, a calcita, a apatita, feldspatos calcíticos. Então, aí, né, tanto aqui calcário calcítico, dolomítico, então o material de origem está bastante influenciado como fonte desse calcário no solo. Solos argilosos com alta TCTC, você tem maior teor de cálcio também. São cátions, né, bivalentes, né, 2+. E as funções do cálcio, então, vai ser o desenvolvimento das raízes e das folhas, também vai formar compostos que são parte das paredes celulares, então o enrijecimento, então a rigidez da parede celular é muito importante, né? O cálcio tem essa questão estrutural, vai ativar alguns sistemas enzimáticos nas plantas, né? Também vai aumentar as produções por conta de você reduzir a acidez na disponibilização do cálcio, aumenta a atividade microbiana e vai melhorar a absorção de vários outros nutrientes, porque a principal fonte de cálcio no solo é o calcário, então ele também, por ser um carbonato, tem reação no pH, então dessa forma você acaba disponibilizando outros nutrientes. Os teores de cálcio no solo, ele vai variar bastante. Então, solos mais secos e calcários, eles possuem esses elevados teores. Já mais solos que foram drenados, né, já tem baixo teor de cálcio. E solos argilosos contêm mais do que os arenosos. Os solos na região tropical úmida, né, por terem um pH baixo e alto teor de alumínio, eles possuem, então, baixo teor de cálcio. Zonas áridas, solos de zonas áridas, observação, né, que está dizendo. Em solos mais áridos, em zonas mais áridas, a gente tem solos oriundos mais do calcário. E a fonte mais comum de cálcio, a gente tem os calcários aí também, a escória, que eles chamam, né, de siderurgia, o gesso, a cal também, né, que são as cálices, que são mais reativas, né, o poder de neutralização. O magnésio, ele possui um comportamento muito parecido com o do cálcio, certo? Também é oriundo da material de origem, né, da biotita, dolomita, clorita, serpentina e olivina. Apresenta também composição nos minerais silicatados, então na ilita, vermiculita, montimorilonita, fertilizantes e rochas, dolomíticas principalmente, né? O calcário dolomítico é aquele calcário que apresenta maior concentração de magnésio, e da matéria orgânica também. É, que o calcário dolomítico é uma excelente fonte de magnésio, então o calcário dolomítico ele apresenta aí entre 3 a 12% do teor de magnésio. A gente tem os óxidos de magnésio, né, que já apresentam um teor maior, e alguns sulfatos e cloretos de magnésio, que já não são usados em alguns casos apenas. Então, o uso contínuo do calcário calcítico no solo pode causar uma deficiência do magnésio, porque a maioria dos solos são pobres de magnésio, e o calcário calcítico tem uma alta concentração de cálcio e muito pouco concentração de magnésio. E também a presença excessiva de um pode prejudicar os processos de absorção e absorção do outro, como eu falei. A gente tem uma preferência aí, uma série eutrópica e além do que um equilíbrio que deve ser entre o cálcio, o magnésio e o potássio.
As características desse magnésio no solo, ele vai ser também se ligando da mesma forma aí na CTC, né? E as deficiências, no geral, vão ocorrer em solos ácidos, com maior textura arenosa, solos calcários irrigados com água com alto teor de bicarbonatos pode apresentar também deficiência, e solos sódicos também podem apresentar. Já o enxofre, ele apresenta outros tipos de características, né? Então, vamos lá, ele é exigido em quantidades maiores que as de fósforo. E ela tem aparecido as deficiências, principalmente devido ao emprego de fertilizantes concentrados que apresentam ausência do enxofre. Então, ele apresenta também um comportamento semelhante ao N, o nitrogênio em vários aspectos. Ele vai predominar no solo de forma orgânica, vai ocorrer em formas sólidas e gasosas também, né? E vai ser transformado por conta dos micro-organismos. Os solos minerais, aí a gente tem uma quantidade de 0 a 0,2% do enxofre. Os orgânicos já têm uma maior quantidade, né? Então, os solos argilosos, da mesma forma que na maioria dos nutrientes, apresenta maior quantidade do que os solos arenosos. A distribuição do perfil é semelhante à de matéria orgânica, maiores teores na superfície, decrescendo com a profundidade. Porém, como a gente faz a gessagem, que é a maior fonte de enxofre que tem hoje, né? Como é móvel, acontece bastante de ser carregado com a gessagem, por exemplo, o potássio e o enxofre para a subsuperfície. Então, a gente tem aí, né, a distribuição típica do enxofre no perfil. Então, enxofre mineral, menor quantidade do que o orgânico, em profundidade vai diminuindo, aí mantém mais o equilíbrio, né? O mineral, já o orgânico apresenta maior quantidade na superfície. E nos minerais, né, ele ocorre como sulfetos. Então, a gente tem aí a pirita, né, a galena, a bornita, e em sulfatos. Então, sulfetos, sulfatos. Por exemplo, sulfato, o gesso é um sulfato, e também temos os sulfatos de magnésio, sódio e potássio. O sulfato, no caso, né, ele pode ser absorvido. Então, o que vai afetar? O teor e a natureza do complexo coloidal. Então, por exemplo, os óxidos de ferro e de alumínio têm maior absorção do que o caulinita, menor do que e menor ainda. Então, os óxidos de ferro maior, né? A caulinita menor e minério de argila 2 menor. O pH também. A absorção vai diminuir com o aumento do pH, tá? A presença de outro ânion. Então, ânions como fosfato e molibdato diminuem a absorção pelo efeito competitivo. Então, a gente tem essa questão da absorção. O enxofre na solução é mais estável em solos mais bem drenados, é importante e disponível para as plantas, o enxofre na solução, apenas em solos muito encharcados, né? É o H2S, pode ser tóxico também, e os gases de enxofre, aí, o SO2 e o H2S, eles são os gases dos enxofres. E o orgânico vai representar aí a maior parte do enxofre do solo, é a principal forma de reserva, e as principais, então, formas, por quê? Né? O enxofre, os aminoácidos sulfurados, né? A cistina, cisteína, metionina, proteínas e alguns ésteres, então, da decomposição, principalmente aí dos compostos orgânicos. E ele vai estar disponível, né, na solução, é o mais importante, então, o SO4 2-, aminoácidos, alguns podem ser absorvidos, e, né, o atmosférico pode ser absorvido pelos estômagos. O extrator disponível, né, a gente tem essa solução de fosfato monocálcico. As transformações no solo, então, ocorrem de acordo com mineralização, é realizada por micro-organismos heterotróficos, não especializados, né? Então, é uma proteína, a gente tem a proteína aí, a gente tem a proteína sofrendo hidrólise, essa hidrólise transformando em aminoácido, certo? Esse aminoácido você tem a desaminação, tira-se então a amina, viram ácidos orgânicos, ela e alguns H2S aqui. E outros produtos, né? O enxofre elementar, o SO2 e o que é mais utilizado e ocorre na absorção das plantas. A oxidação realizada pelas bactérias,
né? Vai acidificar também o meio e a redução realizada por bactérias já anaeróbicas. Então é uma forma, né, da transformação desse enxofre. Aí a adição, a gente tem a chuva ácida, que geralmente ocorre, né, que a chuva ácida está relacionada então ao arraste, né, desse gás, combustão de materiais orgânicos, a fusão de minérios, né, de ferro e enxofre, e a digestão de madeira pelo ácido sulfúrico para a produção de celulose. Então, quantidades aí adicionadas, né, chega a adicionar de 40 a 60 quilos por hectare por ano, tá, da água da chuva. Os inseticidas e fungicidas também, os fertilizantes. Os inseticidas fungicidas aí que tem o enxofre. Fertilizantes, então, a gente tem o sulfato de amônio, o super simples, né, que tem enxofre, o sulfato de potássio e os corretivos, o gesso, né? Perdas do solo por lixiviação. As maiores perdas ocorrem, então, nas regiões chuvosas, né? Solos arenosos, solos sem cobertura vegetal e após a calagem e adubação fosfatada pela mobilidade. A erosão também em produtos agrícolas, pela exportação. Então, lembrando que dentre também os fertilizantes, não que o gesso seja, mas ele é um corretivo. Então, uma das formas mais adicionadas ao solo é pelo gesso, tá? Então, os produtos agrícolas, eles têm uma exportação aí por colheita, por hectare, geralmente aí de 30 a 40, de 4 a 30. Então, ele é importante, ele é muito importante, ele é componente aí de aminoácidos que produzem proteínas. Então, o enxofre deve ser levado em consideração se você faz uma correção ou não, de acordo com a análise de solo.